Olá pessoal, seja bem-vindo então a mais um Minuto Neuro. Hoje nós vamos falar a respeito da febre maculosa e das manifestações neurológicas da febre maculosa. Então veja, a febre maculosa ela é uma zoonose causada então por uma bactéria da família das Rickétsias, tá? E que é transmitida para o ser humano através da picada do carrapato, em geral do carrapato estrela, tá? Então, depois de cerca de 2 a 5 dias depois dessa picada, tá certo? O paciente começa a apresentar um quadro febril, então febre alta, geralmente acima de 39 graus, ponto 4, associada a muita dor de cabeça, tá? Uma dor de cabeça muito intensa, né? Que pode cursar também com náuseas, com vômitos, tá? Associado a isso dores musculares bem importantes, dores no estômago, né? Ou dores abdominais também importantes, né? E um quadro de uma hipersensibilidade luminosa, então a luz, eles têm uma fotofobia, a luz acaba incomodando bastante, né? Depois disso, depois de 2 a 3 dias do início do quadro febril, eles podem cursar com raste cutâneo, que são erupções cutâneas que geralmente acontecem e se iniciam no punho e nos tornozelos, tá? Isso é bem característico, tá? E se não tratada a tempo, em geral a gente precisa, depois do início de sintomas, já internar esses pacientes muitas vezes, chamar um bom infectologista e já começar o antibiótico específico da doença. Se a gente não inicia esse antibiótico precocemente, esses pacientes podem cursar com complicações neurológicas, tá? Então o que acontece? Quando essa bactéria ela cai na corrente sanguínea, ela toma carona na corrente sanguínea e vai parar em vários órgãos, tá? Então, quando ela vai parar no coração, ela causa um quadro de uma inflamação do músculo do coração, que é uma miocardite. Quando ela vai parar, por exemplo, na medula espinhal, ela causa um quadro que acaba sendo muito grave, chamado mielite transversa, né? Então, o paciente pode ficar com uma paralisia das pernas, associado a uma anestesia abaixo do nível da lesão e associado também a quadros de alteração de esfíncter. Então ele pode ficar com incontinência urinária ou retenção vesical, tá? E, por exemplo, quando essa bactéria cai na corrente sanguínea e vai parar no cérebro, né? Ela fica ali nas artérias do cérebro, tá bom? Como o cérebro tem uma barreira que não deixa passar muitas dessas bactérias para dentro do cérebro especificamente, que a gente chama barreira hematoencefálica, essa bactéria acaba inflamando os vasos do cérebro e podendo causar quadros de AVC, AVCs isquêmicos, quando você tem uma obstrução dessas artérias do cérebro, ou mesmo uma inflamação com uma ruptura de artéria do cérebro, com extravasamento de sangue para dentro do cérebro, que aí seriam quadros de hemorragias intracranianas, tá? Então você pode ter uma miríade de sintomas neurológicos associados à febre maculosa, né? Mas o principal é que, se você vem de área endêmica, né? Hoje a gente tem área endêmica, então a região rural de Jundiaí, região rural de Piracicaba e região rural também de Campinas, né? E você passou a apresentar febre, depois com raste cutâneo, você deve procurar assistência médica e o quanto antes entrar com antibiótico, né? E muitas vezes são antibióticos já bem conhecidos da comunidade científica, antibióticos já da década de 40, você muitas vezes fica curado da doença e não cursa com complicações neurológicas. Agora, se você não trata a tempo, você pode desenvolver, infelizmente, complicações neurológicas. E o que pode causar, por exemplo, uma encefalite? Uma encefalite pode causar rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, ou até quadro de torpor, depois pode evoluir para um coma, tá certo? Pode causar paralisia de um lado do corpo, que a gente chama de hemiparesia, pode causar alterações de fala. Então, acaba sendo um quadro muito dramático e muito grave. Então, se você vem de área endêmica, você foi picado por carrapato e você está manifestando sintomas, você precisa procurar assistência médica antes que as complicações neurológicas ou de outros órgãos elas ocorram, tá certo? Fica aqui a dica, muito obrigado e agradeço então aos nossos seguidores. Um abraço.